está acompanhando de casa. Deixa eu compartilhar aqui a nossa apresentação. Aula de Sociologia, com o tema Povos e Nações. Ok. Não sei, eu chego aqui nesta sala já fica ofegante. Acho que é o calor. O quê? Mas por quê? Tá. Não ligaram? Tá, não, aí deixa ela voltar, porque eu não sei se eu... Certo? Que aí só vai um. Que... Nós vamos avacalhar já logo que vai pedir pra... Quem? Dá bom dia. Bom dia, gente! Então tá. Não dá pra ver. Não dá, vocês estão aqui, ó. Tá vendo ali, ó? Gente, a Paola quebrou um banco da escola com a bunda. A Paola quebrou o banco batendo a bunda. Gente, foi sem querer, não tô trabalhando de trás, tá doendo. Mas era de mármore. Era de mármore. Então tá. Bom dia já foi dado, né? Tema da aula Povos e Nações. A gente começou... Senta aí, gente. A gente começou na semana passada a apresentação, né? Acho que a gente chegou até... Por que não tá indo? Ué. Não, era pra estar... aqui, ó, agora foi. Então, tá, como vocês se lembram, na semana passada a gente traçou, então começamos a apresentação de algum desses slides, e tá tudo embolado aqui. Então tá, os objetivos dessa aula, conceitos de povos e de nação, certo? E contrastar nação com nacionalismo. Dito que tudo isso a gente já tenha passado na semana passada, né? A gente leu esse texto do Paul Valery, onde a política só é possível graças a uma abstenção, uma indiferença da maioria. A gente fez o paralelo com o povo. A interpretação dessa imagem que a gente conseguiu constatar foi que as pessoas, se elas são indiferentes, direitos acabam sendo negados para uma camada da população, certo? Vimos vários significados do conceito de política e a gente vai tentar aproximar alguns desses significados para a nossa disciplina de sociologia, certo? Termo política... Pessoas que tentaram estudar o termo política, eu lembro que falamos sobre o conceito de necropolítica e biopoder. Vocês que estavam em casa na semana passada, se lembram dessa parte? Estão assistindo os vídeos lá do canal? Certo. As aulas, isso. As videoaulas. Certo, onde eu expliquei sobre o conceito de necropolítica, biopoder, ou seja, as reflexões da galera que estuda política. Então, ela contribui para a sociedade, certo? Mesmo que todos esses diálogos aqui... Será que está muito claro? Vocês estão conseguindo ver? Legal, né? Eu vou comprar uma verde. Apesar das constatações elas serem um pouco fora da nossa linguagem habitual, elas tentam falar sobre a nossa realidade mesmo assim. Um vídeo. Natural. Física social. Exatamente. É muito legal. Que aqui a gente não vai ver esse surgimento, né? Mas é o tema da aula que eu estou dando para o primeiro, que a gente passou, né? Depois, fala o nome desse documentário que você assistiu. A gente viu aqui uns conceitos sobre como seria a política para Platão e para Aristóteles. Inicialmente, para esses caras, a política ela estava voltada para garantir a felicidade da nação, certo? Mas mesmo desde aqui, a gente percebe que a política ela já tinha uma pontinha de controle social. E ela vai ganhar outro tom com as reflexões dos pensadores mais modernos, como, por exemplo, o Weber, certo? Que vai tentar analisar o plano do Estado e como que a sociedade influencia nas decisões que são tomadas. Eu não lembro se a gente chegou a ler esse texto, mas vamos lá.
Teremos por política apenas a direção do agrupamento político, hoje denominado Estado, certo? Então, existe um agrupamento político, existem elementos desse Estado, e eles, geralmente, eles tendem a ser direcionados para uma direção específica, que beneficia um grupo social. Essa frase do Aristóteles que a gente já passou, não acho muito pertinente, paramos nesse slide. Ciência política, certo? Então, política está relacionada com a conquista do poder do Estado. Poder, por poder, vocês entendem exercício do direito de força, ou seja, aquilo que é legalizado eu fazer com a população, exercer a violência e a força. Como que isso se dá de forma legal? Através do controle dos indivíduos. O Estado regula as nossas ações através das leis, certo? E existem pessoas que, mesmo assim, com essa tentativa de controle através das leis, não estão sujeitas à regulação do Estado. E aí são outras punições que também tentam corrigir esses desvios na conduta, certo? Só que nem sempre foi assim. Nem sempre existiu um Estado que regulava as ações do indivíduo, o que faz a gente refletir sobre os modos de poder ao longo da história, certo? A instituição que exerce poder, ela varia ao longo dessa história. Na Idade Média, era o senhor do feudo ou o monarca que concentravam o poder político. Atualmente, é o nosso regime parlamentar que elabora as nossas leis. Então, a ciência política, ela procura entender o exercício do direito da força ao longo da história das suas formas de controle mais aprimoradas. Manet, a gente passou por esse texto? Eu não lembro. Acho que não, né? Manet criticou a pretensão científica da sociologia, duvidando da sua necessidade e aplicabilidade. Para ele, seria difícil formular leis gerais para análise científica das atividades políticas, pois possuem regras voláteis que impossibilitariam a aplicação e o desenvolvimento das metodologias diante das forças, fatores aleatórios em relação. Ou seja, esse cara aqui, ele está retomando a crítica clássica da sociologia. Ou seja, as ciências humanas, o investigador é um dos seus elementos. E ele acaba influenciando os resultados do seu estudo, certo? Então, essa daqui é a concentração da crítica dele. Então, apesar das ciências humanas não possuírem grau de precisão das outras ciências, das ciências exatas, os avanços que elas trouxeram foram inestimáveis, contribuíram de forma muito promissora. E aqui temos algumas frases de Maquiavel. Certo? Maquiavel, a gente viu um pouquinho dele ano passado em filosofia, não vimos? Acho que sim. Bom, se não viu, nós vamos ver esse ano o Maquiavel. Bom, o nome dele é a raiz do termo maquiavélico. Então dá para ter uma noção de como esse cara contribuiu para os seus escritos da política. Eu devia ter trazido aqui uma foto do Maquiavel, né? Mas enfim, Maquiavel é o nome dele, Nicolau de Maquiavel. A palavra maquiavélico, uma pessoa astuta, uma pessoa perversa, cruel. Certo? Mas por quê? Por que veio daí? Por causa da própria filosofia dele. Ele trabalhou na política. O Príncipe, a obra dele, O Príncipe. É ele que escreve. Maquiavel, ele escreve O Príncipe, que é o manual de como governar bem. E para o Maquiavel, governar bem significa manter o poder. Certo? Então, tudo aquilo que a gente vê na TV hoje, dos políticos liberando bilhões em emendas para terem aprovações em projetos do Congresso, ou os nossos próprios prefeitos que liberam dinheiro ou possibilidade para que outros possam crescer, enfim, comprar para conseguir se manter no poder. Para Maquiavel, isso é uma estratégia válida, porque para Maquiavel, política é conquistar e manter o poder. É completamente questionável, mas a política é assim, certo? Para Maquiavel. E aqui tem algumas frases dele. A política é a arte do possível, ou seja, nós podemos idealizar a melhor das políticas possíveis, mas no plano prático não é isso que vai acontecer. A gente só vai conseguir trabalhar com aquilo que é possível. E o que é possível é eu comprar gente para me manter no poder. O que é possível é agradar classes da população para que eles favoreçam com que eu me mantenha no poder. É eu entregar o mínimo para a população para não gerar revolta popular. Certo? Basicamente isso. Os fins justificam os meios. Ou seja, vale tudo para eu conseguir alcançar o meu fim. Basicamente é o mesmo que eu falei na sessão anterior, certo? Mas aqui com outra frase. Ou seja, vale tudo. Os meios. Os meios é aquilo que eu vou utilizar para chegar no fim desejado. E a essência do poder é a violência. Ou seja, o controle, as leis. Isso, para Maquiavel, é a política. Certo? Mas existem algumas ressalvas.
certo? A política ela não se define pelos seus fins. Por quê? Porque os fins ou os objetivos de determinado estado ou de determinada camada que governa varia. Por que varia? Porque isso vai depender do grupo que detém o poder. Às vezes o governo prioriza os interesses do grupo ou classes em determinados momentos históricos. Em tempos de conflito social, a finalidade da atividade política será o restabelecimento da unidade do Estado e da paz e da ordem pública. Então aqui são os efeitos do que o governo faz, de acordo com o seu viés ideológico. Ou seja, se existe um conflito social, o Estado vai tentar manter esta ordem. Lembrando das frases do Maquiavel, vale tudo para tentar manter essa ordem. Pergunta? Não? Ah, tá. Se a paz interna e externa, então as atividades são voltadas para a manutenção do bem-estar, certo? Aqui um problema que gera essa frase. Manter o status de bem-estar para quem? Por exemplo, existe... saúde. Existe uma paz interna. Então, hoje o Brasil, ele está favorável para quem? Está favorável para vocês? Oi? Para ninguém. Concordo. Tá difícil para todo mundo, né? Você tem lugar que está vendendo gás parcelado. Parcelamos o seu gás em 2 vezes. Gente, isso é um absurdo. Tipo, você vai pagar a segunda, já compra o outro gás, né? Como que você faz isso? É gás, é tudo muito caro. Então, essa noção de bem-estar social, ela é complexa. É bem-estar social para que camada? Oi? É só os políticos. Sei lá. Não, gente, é bizarro. Não, mas aí, olha só, a sociologia ela vai analisar isso tudo de forma muito mais aprofundada. Mas nós sabemos, se você manter um povo à base da subsistência, sabe, tendo que lutar para conseguir o mínimo para viver, essa pessoa vai se revoltar? Ela vai ter tempo para ir numa manifestação revolucionária ali na Marginal? Não, não vai. Essa pessoa está preocupada demais tentando pagar o gás para ela fazer sua família se alimentar. Que é outro problema, né? Ela vai cozinhar o que nesse gás se a carne está parecendo que... A carne está 300 pau, um pedacinho assim. Eu falei, olha só. Antigamente, eles estudavam o que estava acontecendo na época. A sociedade, hoje tem gente que estuda, gente. Estuda e é engraçado porque... Estuda. Existe esse problema na academia, né? A academia, as universidades, elas estão lá no pedestal delas, gerando artigo científico todos os meses, gerando pesquisa, mas essa pesquisa, tudo que eles desenvolvem lá, não chega pra gente. E se chega, nós não entendemos a linguagem que eles conversam lá. Existe um afastamento gigantesco, não era para ser assim. A linguagem era para ser acessível. É uma universidade pública. Ela precisava adequar a sua linguagem para o público, certo? Mas não é isso que acontece. Que também existe uma série de fatores, certo? Existe um motivo para ela ser assim, porque as pessoas ficam separadas. Não existe esse diálogo, certo? Mas é exatamente esse problema. E existem pessoas tentando estudar. O problema é que, dado o nosso estado generalizado de ignorância da população, o especialista que tenta estudar e criticar determinadas ações, ele é mal visto. Porque ele não vai falar o que está de acordo com o senso comum da pessoa. Ele tem outras referências que vão questionar aquilo que a pessoa pensa. Certo? E a partir daí já fica difícil o diálogo. Certo? Então não dá para eu explicar para a pessoa, ó, você é explorada, os seus governantes, você deveria fazer isso. A pessoa não vai. Primeiro que às vezes dificilmente ela vai compreender. E se ela compreender, ela é impressionante, né? Falar, mas não dá, né? O mundo não é assim. É uma resiliência. Eu não consigo definir. Como que a pessoa consegue aceitar o inaceitável? É costume. Quando a gente parar de se acostumar com a nossa zona de conforto, que, diga-se de passagem, é bem desconfortável, aí se acomodam. Enfim, triste. Mas não é só o Brasil não é o único que está nessa situação. O problema é que a gente vive essa situação faz anos, né? Acho que desde quando chegaram as caravelas. Bom, então,
Então, épocas de opressão da população são marcadas pelas lutas por direitos civis. É isso que deveria acontecer. Lutas pelos direitos civis e não desmanche dos nossos direitos. Certo? Aqui exemplos de lugares que acontecem isso é quando ocorre uma ditadura. E em tempos de domínio por uma potência estrangeira, são caracterizados pela luta por independência. Isso já se concentra, é a crítica a respeito dos países que recebem sanções econômicas. Por exemplo, Cuba. Cuba é pobre por causa da sua ideologia? Não. Cuba é pobre por causa dos seus... Depois ele assiste. Cuba é pobre por causa das sanções econômicas vindas de outros países. Certo? Existe... Falar que Cuba é pobre e é do jeito que é por causa da sua ideologia política é o raso de uma discussão sobre potências econômicas. Certo? É muito raso afirmar essas coisas. Existem uma série de detalhes que precisam ser levados em consideração numa crítica desse tipo. Certo? Política, agora chegamos na outra parte da nossa aula. Política, povo e nação. Então nós vimos aqui um pouco sobre a política e já descobrimos que ela é complexa. E essa política, ela fará o necessário para representar esse povo. Mas o que é povo? O que é povo e o que é nação? Tem esse quadrado vermelho no caderno de vocês com essas 6 frases. O brasileiro é um povo cordial. 1. 2. Os povos orientes são mais místicos do que o ocidente. 3. A mobilização das diretas já foi a maior campanha popular do Brasil. 4. O samba é um símbolo da cultura popular. 5. Flamengo e Corinthians são os times do povo. E 6. Os programas sociais do governo são dirigidos ao povão. Eu vou, inclusive, eu esqueci de liberar eles para vocês semana passada, porque não foi a aula, né? Ela não é mais enviada pelo plural, mas os slides eu vou enviar sim. Sim, por favor. Inclusive, eu vou... Como é uma nova modalidade nesse rodízio, então tem gente que está fazendo pela internet, tem gente que consegue fazer aqui no período da aula, para ficar econômico para vocês. Responde no caderno. Quando tiver a chance de responder no caderno, faz no caderno, sem problema. Mas tira uma foto e anexa na questão que foi enviada no plural. Você não precisa digitar, você não precisa escrever. Bateu a foto, envia para mim. Aí eu consigo abrir no próprio plural para vocês, para correção. Só tenta ver o celular para tirar a foto em pé. Porque tem uns que tiraram assim, aí eu tenho que corrigir assim, ó. As questões. Mas sim, faz pelo plural, porque por lá, como fica registrado, fica mais fácil de eu fazer a contagem de pontinho quando alguém precisa. Entendeu? Então tá. Tá aqui, ó. Então, olha só quantas frases o termo povo, popular e povão são usados. Então, a ciência política está voltada para o exercício da manutenção do poder, que pretende dominar o cidadão, que diz respeito ao povo e à nação. Então, a política ela diz respeito ao povo e à nação. Mas o que é povo e o que é nação? Na frase 1 e 2, povo é o conjunto de habitantes de um hemisfério e equivale à nação. No 3 e 4, remete a classes subalternas, que pode incluir as classes médias, contrapostas à elite dominante. Então, aqui já existe uma diferença, na 3 e na 4, uma diferença de castas, digamos assim, uma diferença econômica, que separa o popular, certo, da elite. E 5 e 6, a palavra refere-se aos trabalhadores e às camadas mais baixas da população, chamado povão. Certo? Com base em todas essas ideias que essas palavras estão mencionando, como a gente consegue definir o que é povo, o que é povo e o que é nação? Já nessa própria palavra, a gente já percebe a pluralidade de conceitos, as diferenças conceituais. E a sociologia, ela tenta dar conta dessa pluralidade. Então, o conceito de povo e nação, ele varia ao longo da história. Certo? Lembra do slide que eu falei que o Estado nem sempre funcionou como a gente conhece hoje? Na Idade Média, o senhor do feudo, certo? Então, é basicamente isso que esse slide está retomando agora para vocês. Certo? Na Roma Antiga, então, o povo ele era dividido através da sua hierarquia social, certo? Patrícios e os plebeus. Na Idade Média, os burgos e os comunas, certo? Chamados de povos. Na Era Moderna, quando Portugal se consolida como primeiro Estado nacional, povo é a população sem as heranças da nobreza. Certo? Então, são diferentes conceitos, diferentes definições que o termo povo assume ao longo da história.
Na era industrial, com a Revolução Industrial, que a gente vai conhecer o povo como nós conhecemos hoje, que é a imagem do povo como contingente da maioria empobrecida. Certo? Então, daqui existe uma diferença quase que divina, né? Aqueles que possuem o poder, aqueles que são os poderosos, e o resto da população. Aqui já, na era mais moderna, o povo é a parte mais pobre, a maioria pobre. Então, estados antes, suas estruturas eram ligadas aos sistemas de caças ou estamentos dominantes, certo? Então, existia uma superioridade natural ou divina que separava os nobres dos outros cidadãos. No senso comum, a ideia de nação ela é historicamente construída da seguinte forma. Sua principal característica é a existência de condições materiais de vida comuns aos seus integrantes, que habitam um território demarcado e compartilham determinadas manifestações culturais. Essa ideia de nação é das pessoas que vivem em determinado território, certo? E compartilham alguns valores. Essa definição não é suficiente, certo? Na Idade Média, as pessoas não se identificavam como inglesas ou francesas. Olha só, como que dava a submissão antigamente. O que exercia o poder para se estruturar algo político na Idade Média? Primeiro era a fidelidade a Deus ou à igreja. Depois ao senhor feudal e, por último, aqueles que são iguais a gente nos idiomas ou nos costumes. Certo? Com isso a gente já consegue traçar o perfil nacional que era construído naquela época. O sentimento nacional sobre qualquer outro de caráter religioso, territorial ou partidário foi uma invenção da burguesia. Algo que surgiu a partir da burguesia, a partir da Revolução Industrial. Ela criou e divulgou a ideologia da nação junto ao povo, aliando-se a facções da nobreza feudal, financiando exércitos mercenários que combatiam em nome do rei. Então, a Idade Média funcionava da seguinte forma. Existiam aqueles que começaram a lucrar. A burguesia, ela se aproximou desses poderosos e começou a financiar em nome do rei. Então, ela já começou a enriquecer, certo? Então, aqui do lado da elite, a burguesia já começava a fazer parte. Isso já serviu para fragmentar o restante da população que continuava de forma empobrecida. Para as ciências sociais, nação é uma forma de comunidade que se originou com o capitalismo. Sua base econômica criou vínculos entre as regiões, que se convencionou chamar de país, com mercados locais que movimentaram a mesma moeda. Assim, a mentalidade burguesa imprimiu determinado perfil social, político e ideológico no conceito de nação. Então, a burguesia ela se aproximou dessas pessoas poderosas. Ela começou a se afastar das outras camadas. Essa ideia de nação, então, ela vem necessariamente com a ideia de capitalismo, certo? Com base nesses fatores que a burguesia começou a imprimir na própria sociedade. Então, Stalin, ele define a nação da seguinte forma: comunidade estável, permanente, linguagem comum, território próprio, coesão econômica e caráter coletivo. Isso aqui também não é suficiente, apesar de ser mais completa do que o senso comum que a gente viu no slide anterior. Os discursos políticos durante a Revolução Francesa deram destaque a essa ideia de nação, no sentido de pertencer a um grupo, identificação e massificação. O que está acontecendo aqui? A gente está vendo, desde o passado, como que o termo povo e o termo nação ele é historicamente construído. Com a burguesia, na Revolução Industrial, ele começa a se tornar um todo mais coeso, graças ao capitalismo. Com a Revolução Francesa, dada a situação da sociedade, começam a surgir os discursos políticos. Esses discursos políticos criticavam a situação da nação. Essa nação que compartilhava dos mesmos problemas, ela começou a aderir a esses discursos. Como que você faria para mais pessoas aderirem a esses discursos? Você vai se concentrar nas qualidades que essas pessoas possuem em comum. É daí, com os discursos desse período, que a ideia de nação vai começar a se desenvolver até chegar no nacionalismo, que é o conceito negativo dessa ideia de nação que a sociologia tenta estudar. Nação e nacionalismo. Nacionalismo é uma postura política que vem sempre acompanhada de outra ideologia. Então, o nacionalismo ele não diz respeito apenas aos ideários da direita. Não, ele pode englobar vários. Por quê? Porque são parcelas de um mesmo povo que se apegam a determinada ideologia, certo? Então, uma postura política que acompanha essa ideologia. Pode ser conservador, pode ser de direita, extrema-direita, extrema-esquerda, certo? Pode levar em consideração nações étnicas, religiosas, multiculturais, e elas se debatem sobre o domínio do Estado.
e às vezes esse debate é pacífico ou não. É uma pergunta? Não? Ah, tá. Então, povo livre, mais soberano, mais fiel, como a bandeira nacional, é um conceito corrente de nação como concepção de um grupo de pessoas unidas por laços naturais. Então, a ideia corrente poderia fazer acreditar... Oi? É uma pergunta? Não? Peraí que eu perdi aqui. Tá, então a ideia de nação. Então, é uma pessoas que compartilham tendo crescido no mesmo território, certo? Essa daqui também é uma noção do senso comum. Os discursos nacionalistas, aqueles que começaram a surgir com a Revolução Francesa, eles tinham esse objetivo: gerar a imagem de uma pessoa coletiva com características comuns, como a língua, costumes e a religião. Nação sendo definida como uma espécie de identidade nacional. Agora vamos parar para pensar. As pessoas, os indivíduos de um grupo, de uma sociedade, eles são diversos, certo? Eles vêm de outros lugares, eles têm suas próprias ideologias, eles têm religiões diferentes. O que acontece quando um grupo se reafirma como uma imagem de um coletivo, como uma imagem de uma sociedade? Esse grupo, essa imagem coletiva, ela satisfaz toda a pluralidade, todas as qualidades existentes dentro de uma mesma nação? Não, jamais ela poderia ser capaz de fazer isso. Só que os efeitos colaterais do nacionalismo é escolher, selecionar determinadas características e encarar aquilo como a imagem coletiva de determinado país. Esse é o nacionalismo. E no nacionalismo, pessoas acabam ficando de fora dentro dessa seleção. E pessoas que acabam ficando de fora não pertencem a esse grupo, não pertencem à ideia de nacionalismo, não pertencem à nação. Isso gera intolerância. Isso, do nacionalismo para o fanatismo, é um pulo. Por isso que é extremamente perigoso esse tipo de mentalidade. Se a nação for vista como uma entidade ideológica ou a ideologia de um Estado, ou seja, isso é perigoso quando a gente está discutindo sobre os limites individuais. Imagina quando um Estado assume essa mentalidade nacionalista. A ideologia de um Estado é possível identificar um comportamento nacional observável empiricamente nos indivíduos. Então a sociologia ela vai lá e vai fazer isso. Ela vai estudar na história ou na nossa própria sociedade essas evidências de quando o nacionalismo ele está surgindo. Então, a melhor coisa que a gente pode fazer é colocar uma professora de sociologia. Ele vai Isso seria ideal. Eu já pensei assim, o Platão ele pensa dessa forma. Para ele, a sociedade ela só podia andar para frente, ela só poderia se desenvolver se um filósofo estivesse governando. Tá certo? O problema é que o que Platão escreveu para conseguir conquistar o poder, para gerar uma educação boa nas pessoas, para uma sociedade crescer, foi lido por Hitler. Os ideais de Platão eram puros, mas a forma como eles foram utilizados foram questionáveis. Não foi culpa do Platão. O problema é que a política ela se faz como esse mecanismo de controle. Isso vai depender dos ideais de quem está lá. Quais são os ideais de quem está governando? Eles estão pretendendo um nacionalismo ou eles estão pensando numa mentalidade mais coletiva? Isso é complicadíssimo. Os regimes de esquerda eram para ter dado todo certo, mas as pessoas elas caíram num ideal egoísta. Tentaram beneficiar a si próprios, suas próprias camadas. As pessoas se corromperam. Bom, não somente na esquerda, né? Existem exemplos suficientes de regimes de direita que também deram certo. Mas qual que é o problema? O problema não é a ideologia em si. O problema é o fanatismo que elas acabam gerando. Elas parem. Mas eu gostei da sua... Isso! Perfeita comparação. Excelente. Gostei. Então, ou seja, a nação ela é composta por indivíduos com características particulares. E a nação identifica-se com uma noção de nacionalismo que gera determinados comportamentos. Então, o lugar onde esses comportamentos estão surgindo, que são frutos de um certo nacionalismo, a sociologia ela se compromete a estudar.
Eu não sei se é fake news, né? Mas eu acredito que não, porque eu cheguei a dar uma pesquisada. O Museu do Holocausto, onde ele tem uma placa com os fatores de quando um regime político ele está caminhando para algo problemático. É basicamente os princípios nacionalistas, certo? Do nacionalismo. Então a gente consegue perceber, então, quando acontece. Então, o que acontece? O que é essa placa? Essa placa ela é extremamente interessante, porque ela deixa claro fatores que foram empiricamente observados por estudiosos a fim de perceber quando o regime político está caindo em desgraça. Certo? Essa é a contribuição da sociologia. Vai além da fidelidade política ao Estado. Tanto na nação como no nacionalismo requer outros valores autônomos e não políticos. Os indivíduos se assumem como cidadãos de um país também pela valorização de traços culturais, como a música, culinária, o folclore e as disputas esportivas. Desse ponto de vista, a ideia de nação transcende o Estado burocrático centralizado. Então, existe esse Estado burocrático centralizado que tenta imprimir determinados valores na sociedade. Mas existe uma ideia de nacionalidade que já não é tão nociva, que é quando você gosta, quando você se identifica com os valores dos traços naturais. Folclore. Eu tô para assistir a série nova da Netflix, aquela Cidade Invisível. Você recomenda? É. Então eu gostei porque, olha só que curioso, nós temos referências imensas dos outros mitos dos outros países. Cultura nórdica, cultura grega, e a gente conhece muito pouco da nossa própria cultura. Eu acho que o único contato que a gente tem com folclore é na escolinha. Depois a gente não vê mais. Que valorização é essa do nosso próprio patrimônio? Isso também é consequência de quem que está decidindo o que deve ser ou não passado para vocês, certo? Isso é o controle. O controle do Estado, ele está diluído em todas as formas. Nos nossos livros didáticos, na nossa forma de vestir, na forma como nós ministramos nossa aula, e a sociologia ela tenta abrir nossos olhos para isso tudo. E tem um texto do Bobbio. O termo nacionalismo designa a ideologia nacional, a ideologia de determinado grupo político. O Estado Nacional que se sobrepõe às ideologias dos partidos, absorvendo-as em perspectivas. O Estado Nacional gera o nacionalismo, na medida em que suas estruturas de poder, burocráticas e centralizadoras, possibilitam a evolução do projeto político que visa a fusão de Estado e nação, isto é, a unificação em seu território, de língua, cultura e tradições. Isso daqui dá para ser resumido com o projeto político do Hitler, certo? A raça ariana era isso, era a ideologia do Estado sendo imprimida na nação. Acho que ficou claro. Quando o Estado se tornou um poder independente e superior aos outros no fim da Idade Média, a soberania absoluta do monarca sustentava toda a organização social. Posteriormente, surgiu a soberania popular, baseada na relação entre Estado e democracia. Essa transição ocorreu por dois motivos. No plano interno, era a conscientização dos povos em relação à sua unidade, por meio da extensão dos direitos de cidadania a todos os indivíduos. No plano externo, a defesa do princípio de autodeterminação dos povos, que possibilitou a independência da ingerência dos Estados. Então, essa ideia de nação, soberania popular, acontece dessa forma. Dentro do mesmo território, com o povo valorizando seus traços, exigindo seus direitos. E, por lado de fora, tentando se autodeterminar e se diferenciar das nações externas. Certo? Acredito que não. Como assim? Eu vou liberar os exercícios para vocês depois no plural, mas como a gente não vai finalizar, que hora que é? Meio-dia, né? Vai bater. Então a gente parou nesses slides, mas na próxima aula eu só vou finalizar, acho que só falta esse e outro. Deixa eu ver. 1, 2, 3. 3 slides, gente. Próxima aula, finalizar esses slides e ir para a correção dos exercícios. Não, mas esperem bater o sinal, senão... Acho que elas vão bater agora. Ah, já? Tchau, tchau, gente. Tchau para vocês. Tchau para a galera de casa. Eu que agradeço, pessoal. Até quinta. Adiós.